A gente descobriu com os episódios do Três Irmãos que cada padre tem um dom, cada padre tem um dom cedido pelo Espírito Santo, uma qualidade diferente, né? Que ele pode ajudar em certos momentos. Tem padre que fala muito bem do matrimônio, tem padre que fala muito bem sobre línguas, tem padre que fala... Porque nenhum padre tem todas as qualidades e todas as potencialidades. E todos eles juntos é a igreja. Pois é. Então, por que todos os padres têm que se pensar do mesmo jeito e ser do mesmo jeito? Isso nunca vai acontecer. Os discípulos de Jesus, aliás, eu digo que Jesus era péssimo em RH, porque ele escolheu um que traiu, outro negou que conhecia ele, e os outros todos fugiram. Era uma turma de um RH difícil, né? Então, cada um deles era de um jeito, mas todos eles tinham um grande amor por Jesus. Todos eles deram a vida por Jesus. E como diria o Papa Francisco, quem sou eu para julgar o Frei Gilson? Quem me deu essa autoridade? Seria arrogante dizer eu sou melhor que o Frei Gilson. Eu tenho que reconhecer nele as qualidades que ele tem. Ah, mas ele fala isso, fala aquilo, falou que a mulher tem que ser submissa ao homem. Vocês dois são irmãos. Você concorda com tudo que ele fala ou você discorda? Acho que a gente tá discordando muito ultimamente. Eu não concordo com nada que ele fala. Nada. Muito pois é, mas discordar não significa anular. Discordar não significa cancelar. Porque, acima de tudo, o Frei Gilson ama a igreja, ama Jesus. Eu também amo a igreja. Eu também amo Jesus. Mas por que eu vou dizer que o meu amor é melhor do que o dele? Não faz sentido nenhum, né? Uma vez as crianças da Casa Vida me perguntaram, de quem você gosta mais? Os irmãos às vezes falam isso pro pai e pra mãe, né? De quem você gosta mais? Aí eu falei pra eles, quantos dedos você tem na mão? 5. Qual deles você cortaria e jogaria fora? Eles falaram, nenhum. Porque esse vai fazer falta, esse aqui vai me fazer falta para isso, esse vai me fazer falta para aquilo. Falei, qual dos dedos da mão um é igual ao outro? Nenhum. Mas todos são importantes. Se você ficar sem um dedo, se você tiver um dedinho machucado, você vê a dificuldade que você tem. Até para ir no banheiro, porque seu dedo está machucado. Você não vai cortar nenhum dos teus dedos. Nenhum deles é igual. Você deve aprender muito com esses meninos, né, padre? Aprendo muito. Até uma das meninas da Casa Vida, que faleceu com 16 anos, é uma pessoa muito querida, a Jurema. Um dia eu estava passeando com eles à tarde, no verão, eu ia passear com eles, era horário de verão, e depois do jantar a gente ia dar uma volta na rua. E aí eles viram um gato, e o gato estava muito, eu vi doente, tudo. Aí eles falaram, e quiseram pegar o gato, e como eles eram HIV positivo, eu com medo que eles se contaminassem, falei, não mexe nesse gato, porque esse gato está doente. Ele, doente, eles sabiam o que era. Aí eu falei, esse gato tem que ir no médico. Médico, eles sabiam o que era. Falei, mas quem tem que levar esse gato no médico é o tutor do gato, para poder dizer o que o gato tem. Aí a Jurema falou para mim, o médico do gato é um gato? Eu falei, não, Ju, o médico do gato é uma pessoa. Ela falou, como que ele vai saber o que o gato tem? O que a criança está querendo te dizer quando diz isso? Ela era pequenina, devia ter uns 6, 7 anos. Como é que o médico, que é uma pessoa, vai saber o que o gato tem? Eu entendi aquilo como ela está me dizendo. Como é que um adulto vai saber o que uma criança sente? Como é que você que não é HIV positivo vai saber o que sente uma criança HIV positivo? Como é que você que tem família vai entender uma criança que não tem família? Então aí a gente não tem que tornar, como a Rita Kell defendeu esses dias, os discursos estanques. Só pode defender os negros quem for negro. Só pode defender as mulheres se for mulher. Só pode defender os LGBT quem for LGBT. Só pode defender os indígenas quem for indígena. Não é assim. Você não é negro, mas você pode defender o povo negro. Claro que eles sabem melhor a dor que eles sentem. Mas você pode ser aliado da luta deles. Você não é indígena, mas você é a favor da demarcação da terra indígena. Então, a gente tem que entender que existe a empatia e o lugar social. Eu não sou morador de rua, mas eu defendo os moradores de rua e convivo com eles. Teve uma mãe de santo que abençoou o senhor. Não, ela me abençoou, Hã? Abençoou. Abençoou, né? E aquilo lá foi um gesto de empatia que o senhor teve com ela? É um gesto de diálogo interreligioso. Por que eu não posso receber a bênção da mãe de santo? Então eu sei o que eu não posso. Eu não posso
fazer a mãe de santo interferir num culto católico. Então, na hora que eu estiver celebrando a missa, eu não posso falar, a mãe de santo vem aqui e faz a consagração. Aí eu estaria incorrendo numa pena disciplinar. Sim. Ou eu estar paramentado e ir participar do culto de matriz africana. Agora, eu a encontrei no estúdio da TV Cultura em Belém do Pará. Ele estava junto. Até fez um vídeo explicando tudo isso. Ela beijou minha mão, eu beijei a mão dela, fiz a reverência a ela, porque ela é uma autoridade religiosa, e ela me abençoou. Aí disseram, isso é sincretismo. Sincretismo se eu tivesse usado no culto católico a linguagem da Umbanda e do Candomblé. Ou se a Umbanda e o Candomblé usassem o ritual católico. Embora esse sincretismo faz parte da cultura brasileira. Por que eles chamam a Imaculada Conceição dos católicos de Iemanjá? A gente tem que entender a história. Mistura, né? Os africanos no Brasil não podiam cultuar os deuses deles, os orixás e tudo. E eles tinham que venerar os santos católicos. Então eles deram o nome de um santo, de um deus deles para São Jorge, um para Nossa Senhora da Imaculada. Isso é o sincretismo. Eu fico me perguntando por que as pessoas, na hora de criticar uma atitude dessa, não se perguntam, né? O que Jesus faria? Eita. Como Jesus olharia uma cena dessa? Pois é. Acho que ia resolver muitos problemas. Né? Jesus, quando o Tiago e o João disseram, olha, aqueles lá estão pregando em nosso nome e não são da nossa turma. Podemos pedir um raio na cabeça deles? Jesus falou, não. Quem não é contra nós está conosco. Deixa eles. Eu vou dizer uma coisa que talvez muita gente vai te mandar mensagem reclamando. Jesus não era católico. Ele nem sabia que ia ter esse nome. Ah, tá, não. Entendi. Jesus era judeu. Uhum. Era um judeu marginal, mas era um judeu. Então, Jesus não sabia que ia ter o que hoje é a Igreja Católica. Ele não sabia disso. Jesus era só Jesus, né? Não Jesus, tinha... e isso agora o Concílio de Nicéia está fazendo aniversário. Jesus é homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. É heresia dizer que Jesus era só humano ou que Jesus é só divino. Jesus é Deus encarnado, é o verbo de Deus feito homem. Agora, Jesus não usou, e isso nós lemos em São Paulo, na carta aos Filipenses, nesse domingo. Ele se esvaziou de tudo e assumiu a condição de servo, de escravo. Ele não se apegou à sua condição divina. Jesus vai voltar? Olha, acho que ele volta todo dia, né? Todo dia ele está batendo a nossa porta. Nós cantamos domingo, entre nós está e nós não o conhecemos. Ele deve estar sentado ali na rua, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. Porque ele disse, eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. E ele que diz, tudo que vocês fizerem a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. E até uma das críticas que fazem a teologia da libertação é dizer, colocaram o pobre no lugar de Cristo. E aí eu respondo como respondeu o Leonardo Boff. Eu até fiquei feliz porque ele depois escreveu um artigo falando isso e eu tinha dito isso também. Jesus que se colocou no lugar do pobre. Eu pergunto na igreja, Jesus, entre o grande e o pequeno, ele fica do lado de quem? Do pequeno. Entre o forte e o fraco, Jesus fica do lado de quem? A gente sabe muito bem. Não faz porque não quer. O caminho é esse. Eu vi gente e era sempre o melhor, né, padre? Era sempre o melhor. Jesus estava sempre perto dos piores. Era sempre lavando com vinho, né, passando azeite nas cicatrizes. Era sempre o melhor para essas pessoas. Pois é. Dom Luciano que dizia isso de uma maneira muito bonita. E eu usando aquele ditado que a gente usa até hoje. Quem parte e reparte não fica com a melhor parte... ou é bobo ou não tem arte. Vocês já ouviram falar esse ditado? Já, demais. Só que esse é o ditado dos egoístas. O do cristão é, quem parte e reparte, dá para o irmão a melhor parte. Eu tenho visto algumas discussões dentro da igreja, e aí você vai ser a pessoa ideal para me explicar isso. Eu vi, por exemplo, algumas pessoas falando contra a campanha da fraternidade, para não doarem. Como assim? Pois é, aí é uma questão de briga ideológica,
porque ficou essa discussão. A igreja está defendendo a árvore e não a alma. E o Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, deixou claro que a vida é toda ela interligada. A água é tão importante que São Francisco chamava a água de irmã água, chamava o fogo de irmão fogo. Se a água for contaminada, você morre. E se você morre, você não vai cuidar da alma do morto. A alma do morto quem vai cuidar é Deus. Se nós desmatarmos a cidade e não tiver mais árvores, se a temperatura continuar subindo 1 grau, 2 graus, chegar ao que nós vivemos esse ano, 36, no Rio de Janeiro a sensação térmica de 60 graus. Pois vai morrer. Os animais vão morrer, as plantas vão morrer, e as almas vão para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Deus que vai cuidar. Então, a CNBB está preocupada com a árvore e não com a alma. Não dá para pensar uma coisa sem a outra. Se a alma está no corpo e morre, a alma vai para Deus. Então precisa ter a árvore para que a alma continue em mim. Você é bem perseguido, todo mundo sabe, mas você também é muito homenageado, né? Muito privilegiado de vários títulos e tudo mais. Mas eu acho que você é o primeiro padre com uma lei com o seu nome. Isso foi uma coisa que, por causa da luta contra a arquitetura hostil, e foi interessante, quem promulgou essa lei foi o Jair Bolsonaro. Sim. Porque essa lei foi apresentada pelo senador do Espírito Santo. Não fala que eles vão falar que é partidário político agora também. Que e aí foi para o Congresso, o deputado Orlando Silva foi o relator, e a lei foi aprovada, foi para o plenário do Congresso Nacional, a lei foi aprovada, foi a sanção do presidente, o presidente Jair Bolsonaro vetou. Voltou para o Congresso, em 2 dias o Congresso derrubou o veto. E aí o presidente, por obrigação, tem que sancionar a lei. E a lei foi sancionada e agora o presidente Lula regulamentou a lei. O que a gente precisa agora é que a lei funcione e que se combata a arquitetura hostil, que é um sintoma da porofobia e da desigualdade. O senhor acha que o presidente Lula poderia fazer mais pelos pobres? Olha, é difícil a gente falar de coisas que a gente não tem experiência. Eu nunca tive experiência de governar. Hoje, a gente sabe que há uma polarização política muito grande. Eu acredito que o presidente Lula, como os que estão no governo, não devem ter más intenções. Eles não querem prejudicar. Se o senhor estivesse na governança hoje do país, como que o senhor agiria com a Cracolândia, igual tem aqui no centro de São Paulo? Quais seriam as medidas Uma coisa que, se eu tivesse algum poder político, eu faria era taxar as grandes fortunas. Isso eu faria, para diminuir a desigualdade. O pessoal tem horror de falar em taxar as grandes fortunas porque tem 10 mil reais no banco. Que acha as que é rico, grandes né? fortunas que existem, a gente não é nem capaz de imaginar os valores que são. A gente está falando de taxar 10 famílias, que tem mais da metade do dinheiro do Brasil inteiro. Ou a reforma agrária, que é necessária para que, inclusive, a gente sobreviva. Porque nós vamos continuar só no agronegócio e com agrotóxicos. Nós estamos nos envenenando. Hoje já está se encontrando resíduos de plástico na corrente sanguínea. Sim. Existem vários estudos. Em operações cardíacas já se encontra resíduos de plástico. Os peixes que você come estão cheios de resíduos Já não são os mesmos, de plástico. Tudo que você come tem agrotóxicos. Então tem muitas coisas que podem ser feitas, mas numa democracia como a nossa, o Congresso tem todas as forças. E as forças que são a favor do agrotóxico, você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. O povo está abrindo os olhos de que elegeu o Trump, que está fazendo super taxas e que está causando um monte de problemas. Já está precisando um padre Júlio lá, né? Tá cheio de mendigo lá. A China
não precisa dos Estados Unidos. A China está levando vantagem. Se ele quisesse combater a China, isso fez super taxas de 125% para a China, está causando problema lá. Você vê que aviões vieram da China trazendo os componentes eletrônicos para a Apple e para os fabricantes de celulares. Então a gente tem que entender a complexidade do mundo. Quando você diz da Cracolândia, uma das coisas que sempre eu digo é de que como é que a droga chega lá? Tráfico, né? Está cercado de polícia por todos os lados. Chove droga lá, nasce do chão, está dentro do bueiro. Como é que a droga chega lá? Quem é que ganha em cima disso? Muita gente ganha ali, hein, padre? E não é o pessoal que está ali, não é o pé de chinelo. Quem é que ganha? Acaba que a crítica fica em cima das ONGs, né? Quem tá lucrando são as ONGs, Eu estou tudo. há 40 anos convivendo com a população de rua. Eu não conheço ninguém que foi para a rua porque recebe esmola. A esmola é uma consequência de estar na rua. E eu não conheço ninguém que está na rua porque come de graça, porque as ONGs levam. Porque tem horas que nenhuma ONG vai. Na noite do Natal, ou na noite do Ano Novo, ou no Carnaval, quem vai levar comida para eles? No feriado prolongado, no calor de 38 graus, quem leva água para eles? É agradável ficar lá? Se fosse agradável, todo mundo estava lá. Porque aí não paga aluguel, não paga IPTU. Então, a gente não pode simplificar as coisas. O ser humano é muito complexo. Tem muitas questões envolvidas no sofrimento. E muitas vezes a chamada política pública é a manutenção da miséria. O Papa Francisco diz isso na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium. A lógica do modelo neoliberal, do capitalismo neoliberal, é o descarte. E o que está descartado, a mobilidade no Brasil se dá em 9 gerações. Cada geração são 40 anos. Como é que vai ter mobilidade social? Aí, o pessoal recebe Bolsa Família e não faz nada. Então quem faz essa crítica deveria receber Bolsa Família também para ver se ele sobrevive. Possível. Né? Quanto custa um aluguel hoje em São Paulo? Nunca teve tão caro, né, padre? Hoje, quem governa São Paulo é o mercado imobiliário, é a especulação imobiliária. Hoje, as residências de grande parte de São Paulo estão sendo demolidas para construir o quê? Estúdios. Quantos metros tem um estúdio? 20 metros quadrados. Para as pessoas morarem sozinhas. Ficaram doentes, né? Vocês são jovens, mas devem lembrar. A gente ia na casa da avó, comer macarrão. Quanta gente tinha na mesa? Nossa, era bom, hein? Quantos? Em casa, uns 20, 30. 20, 30. Hoje, aonde tem lugar para você ter uma mesa para 30 pessoas? No restaurante. Mas antes era na casa da vovó. O estúdio não é para ter família. Aí os que ganham em cima disso são os que defendem a família. Que família que eles defendem? A deles, né, padre? Porque eles moram em mansões e os operários que constroem os prédios, eles vão poder morar lá? E agora se constrói estúdios sem vaga para o carro. É que é para as pessoas usarem metrô. Esses que constroem, os empresários, andam de metrô. O metrô privatizado, a CPTM privatizada. Eu acho que o que a gente não pode perder é o senso crítico e entender a realidade que a gente vive. Nós não vivemos na Disneylândia. Você que anda no meio dessa galera e percebe tudo isso, quem fomenta essa ação contra? Porque você está do lado que pratica. De onde vem a acusação, sabe? De onde vem a especulação de que isso não é bom? Quem fomenta isso? Porque tem força. Que não é bom? Não, você está do lado que faz a doação, que anda sim. no meio dessa galera. Você entende esse lado, Sim. né? Mas tem um outro lado que também tem força, que vive criticando. E isso a gente percebe que existem investimentos desse lado também. Eu acho que esse Quem lado que fomenta critica isso? tem muita força. Sim. E tem uma visão ideológica bastante clara. Eles querem que na mesa da refeição tenha lugar para todos? Eles precisam se preocupar com isso, porque seria a classe mais abastada. Ué, Qual que é a dizem, preocupação tem um deles ditado meio radical que diz: os ricos farão tudo pelos pobres, menos descerão das suas costas. Ô, padre, teve um deputado estadual que tentou se candidatar a prefeito e ele pregava
plano diretor. Era uma das coisas que ele falava. Ó, a gente tem que fazer um plano diretor, para mudar o centro de São Paulo. E também foi um deputado que teve um problema com o senhor, que é o Mamãe Falei. O que o senhor pensa dessa proposta dele de mudar o centro da cidade? E se o senhor quiser falar alguma coisa também desse... Não, eu acho que a gentrificação é um fenômeno urbano desse momento. Você vê, o centro de São Paulo está vazio. O comércio está vazio. Eu fico admirado da quantidade de lojas que estão fechadas. O Santa Efigênia fechou, né? Ali é absurdo. É um fechamento. Por quê? Porque o foco comercial é shopping. Ninguém mais vai investir em lojas nas ruas de comércio. Eu, quando era criança, eu ia na rua Benjamin Constant, onde tinha a Sloper, a tecelagem francesa. Hoje não tem nada disso mais. Tudo isso está nos shoppings. O grande está comendo o pequeno. Então, meu pai trabalhava num armazém, daqueles que pegava com a concha o feijão. Isso desapareceu. Isso não é mais parte da nossa cultura urbana. Hoje é o shopping. A nossa lógica é uma lógica do capital, uma lógica que não pensa o ser humano. Você não pode, problema teu. Está vendendo apartamento aí. Ninguém é proibido de comprar. Por que você não compra? Porque você não é capaz. Você vai pôr a culpa em mim? Você não compra porque você não quer. Está ali para vender. Você pode ir lá comprar, ninguém te proíbe. Mas mudar o plano diretor não vai mudar nada, então. Não, o plano diretor, ele hoje é feito para favorecer o quê? As empreiteiras, o mercado imobiliário. O povo pobre, o povo idoso está sendo jogado para as beiradas da cidade. Porque a cidade está sendo feita para quem tem poder, para quem tem poder aquisitivo, para quem tem o poder econômico. Na frente da igreja onde eu estou, vão ser construídos 500 apartamentos. Quem vai morar lá? Parece que esse pessoal tem raiva de pobre, né, padre? É a porofobia. Faz mal ver, né? Faz mal ver. É o que o Papa Francisco fala no Evangelii Gaudium. Pena que muitas pessoas não leram a Evangelii Gaudium. Ele diz, esse sistema fabrica o lixo, fabrica a pobreza e quer jogar embaixo do tapete. Então, ninguém quer ver os pobres. Ninguém quer ver os moradores de rua. Ninguém quer ver as pessoas doentes. Ninguém quer ver as pessoas que estão enlouquecidas, que estão depressivas ou que estão passando mal. Eu lembro muito, minha mãe ficou viúva muito cedo, meu pai morreu com 51 anos. E minha mãe recebia pensão. Eu era o procurador dela, eu ia receber para ela. Eu tinha tanta pena quando eu vinha com a pensão que ela recebia, e eu a via sentadinha no sofá de casa, contando aquele dinheirinho, que nunca foi suficiente para pagar a farmácia. E ela contava aquilo, que era a pensão que meu pai deixou para ela. Por que punir os idosos? Por que punir os aposentados? Por que as filhas dos militares têm uma aposentadoria tão alta e o varredor de rua, o gari, tem uma aposentadoria tão baixa? Por que um trabalhador idoso, como o pai dele, tem aposentadoria negada? Que tem perícia. Um homem bom, honesto, trabalhador, que tem um problema de saúde. E se receber uma aposentadoria, vai ser mínima, minúscula. Muita humilhação, né, padre? Porque ele é menos que os outros? Ele é menos do que a filha do militar? Por que o deputado tem que ter uma aposentadoria tão alta e o gari tem que ter uma aposentadoria tão baixa? Ah, porque aquele estudou e o outro não estudou. Não é verdade. Vocês devem conhecer, você sabe aquela piadinha, né? Do advogado que não arranjava emprego, do engenheiro que não arranjava emprego, e o único emprego que ele arranjou foi se vestir de urso para andar em cima de uma corda com um monte de leão embaixo. Vocês sabem dessa história? Aí o
o engenheiro arranjou um emprego. Aí o emprego dele, ele punha uma fantasia de urso e andava em cima de uma corda com um monte de leões embaixo. Aí ele ficou, meu Deus, se eu cair, os leões me pegarem. Ele treinou. No dia que ele foi andar em cima da corda, ele ficou com medo de cair e o leão falou, não, fica tranquilo, aqui embaixo somos todos advogados. Que estavam vestidos de leões. Então, quantas pessoas com diploma vocês conhecem desempregadas? Sim. Quantos advogados estão vendendo pipoca? Ou tem que ser entregador do iFood? Então, a gente fala para as crianças uma mentira. Estuda que você vai vencer na vida. O que é vencer na vida? Júlio, vou falar assim muito francamente com você. Pra gente acelerar. Isso, ontem a gente esteve com o Cobori e ele passou por uma dificuldade muito grande, ficou por depressão com o José Cobori. José Cobori. E ele ficou em depressão e ontem ele explicou muito bem explicado a parte dele da história, triste da vida dele. Você teve uma grande complicação, não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser também tudo bem. Mas eu acho importante você mostrar o seu lado da história, que eu acho que muita gente viu, mas eu pessoalmente não vi o seu lado da história explicado por você mesmo. Se você quiser falar sobre o vídeo que apareceu da criança e tudo mais, e explicar para todo mundo. Até porque muita gente está no chat agradecendo a gente ter convidado o senhor, que a gente está aqui hoje desmentindo várias fake news que criaram com o senhor. Então, nessa questão desse vídeo, a primeira questão, não existe interlocutor. Isso passou pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, passou pela Justiça. Porque é uma montagem, é um deepfake. Não há o interlocutor. Isso está eu lembrei aquela questão do deepfake, porque o servidor é no Uruguai. Foi o que eu imaginei. Eu passei pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e pela Igreja. Por perícias. Aí tem uma perícia viciada, que é a perícia da Hickman, como é o primeiro nome da Hickman? Da Ana Hickman. Da Ana Hickman, mostrando os erros do perito. Porque aí a gente coloca que não existe neutralidade. Até esses dias um que está lá do lado da igreja falou para mim, você paga o perito? Eu falei, não, se eu pagar o perito, ele vai responder o que eu quero. Eu não vou pagar o perito para ele ser contra mim. Eu vou pagar o perito para ele ser a meu favor. Então, a arquidiocese contratou o perito, assim como os deputados que queriam me acusar e os vereadores contrataram os seus peritos, a revista Fórum contratou outros peritos. E o que há de comum em todos os peritos? Não há a pessoa de interlocução. Diz, ele está falando com o menor. Não há esse menor. Porque ele teria aparecido. Olha aqui o menino, olha aqui a mãe dele, vai pedir uma indenização. Olha aqui o pai dele. Não tem, ninguém sabe quem é esse interlocutor, porque ele não existe. O caso foi extremamente esmiuçado. Foi. Tudo inclusive que tinha pela foi igreja, buscar. né? Inclusive pela igreja. Inclusive pela igreja. Que queria nada mais que a verdade. Então, a igreja tem uma comissão de peritos sobre isso. E a igreja não vai me poupar. Nunca. Se eu for culpado, eles vão me sancionar. Como o Ministério Público, porque eu sou tão poderoso que eu consegui convencer a polícia, consegui convencer o Ministério Público, consegui convencer a igreja, consegui convencer todo mundo. Então, se você pegar todas as pessoas que têm dúvidas nisso, podem procurar no Ministério Público as conclusões. Não há interlocução, aquilo é uma fabricação. E a revista Piauí fez uma matéria muito grande sobre onde aquilo foi fabricado. E deu os nomes no gabinete de quem aquilo foi fabricado. E as pessoas deixaram aquele movimento e foram falar com o repórter da revista Piauí. Eu não sabia. E eles disseram para o repórter, você pega a matéria na revista Piauí,
E a matéria conta aonde aquilo foi fabricado, quem fabricou, como é que foi feito. Tem uma reportagem, então, também sobre isso. Tem, na revista Piauí. Pontos, com significâncias, com achados. Sim, de quem fez, de como aquilo foi feito. Você vai processar essas pessoas, padre, esses deputados? Olha, algumas coisas estão sendo encaminhadas na investigação e na justiça. Para mim, o principal de tudo isso é ter a tranquilidade, porque uma coisa que você diz, você explica isso com tanta calma, é você saber que você não se reconhece naquela história, que você não faz parte daquela história, que aquela história, porque uma coisa é assim, até eu fui num programa uma vez na Rede Vida e chamava Prazer em Conhecê-lo, qualquer coisa assim, e no final eles perguntavam para todos os convidados, quantas vezes você mentiu nessa entrevista? Nossa, eu não posso ir lá não. Aí eu disse para eles, quantas vezes eu menti nessa entrevista, você que sabe. Porque quem mente, mente para que o outro acredite. Eu não vou mentir para você, para você perceber que eu estou mentindo. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Minha mãe falava assim, eu não minto, não é por virtude, é por comodidade. Porque vocês têm sempre que lembrar a mentira que você contou. Porque de um lado ou do outro. Então, eu tenho tranquilo de que a minha vida foi vasculhada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público. Será que eu tenho tantos amigos em todos esses lugares e tenho tanta influência? Passou pela comissão, a comissão do Ministério Público, inclusive é uma comissão especializada que só da questão de abusos de crianças. Uhum. Eu esqueci até o nome dessa comissão, mas é uma comissão altamente especializada do Ministério Público. Pelo Judiciário. Se tudo isso aí fosse real e comprovado, como muitos dizem, aconteceu, tem isso, tem aquilo, por que eu não estou preso? Por que houve tanta condescendência da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, da Igreja? Porque não tem provas. Não, porque não tem. São fatos inconsistentes. São fatos que as pessoas repetem o que ouviram. Agora, esses processos, eles estão na justiça e eles podem ser acessados. Eu não tenho posse desses processos. Eles estão lá no Ministério Público. Mas são públicos, né? São públicos. Quem pediu o arquivamento por falta de consistência foi o Ministério Público. Uhum. Eu tenho controle sobre o Ministério Público de São Paulo? Nem um pouco. O quanto essa história te machucou ou te magoou? Olha, você imagine você ser despido no meio da rua e ser flagelado no meio da rua. Imaginou? Você sair aqui na rua e alguém arrancar toda a tua roupa e te deixar nu na rua e bater em você? Te falando coisas que você sabe que você não viveu? Então a gente precisa ter muita força, muita coragem, muita fé. Nesses momentos mais difíceis, foram os momentos que eu mais rezei. E eu não deixei de celebrar missa, ter que estar diante do povo. Não interrompi em nenhum momento o atendimento à população de rua. Fabricam muitas coisas contra a gente. E hoje, com o advento de inteligência artificial, de deepfake, hoje você sabe, você viu há pouco tempo aquela entrevista do Fernando Haddad? Você vê que é o Fernando Haddad, você ouve a voz do Fernando Haddad e não é ele. Você sabe que hoje, com essa questão de cuidado com a internet, você pode receber um telefonema de um parente teu
do teu irmão, você vê que é teu irmão e ele fala para você, olha, deu um problema aqui, eu não tenho dinheiro para pagar, você podia passar o dinheiro para mim? Sim. Hoje os meios de comunicação estão pedindo para você ter uma senha que só vocês dois saibam. Sim. Existem vários golpes. Assim. Então, hoje, o que tem de gente que quer me incriminar, que quer atribuir a mim coisas, e você é indefeso, porque como é que você controla tudo isso? É uma tentativa não de assassinato real, que você já sofreu vários, mas um assassinato de reputação. E aí Seria isso, uma né? técnica. Quando eu quero discutir com você, ao invés de discutir o conteúdo do problema, eu te desqualifico. Assassinato de reputação. O professor Augusto lembra muitas vezes um filósofo que tenha, como é que você sempre fala para mim, aquelas técnicas de... É o Schopenhauer? Como é isso? É que ele tem um livro que fala das 33 estratégias e como vencer um debate sem ter razão. E uma das estratégias é você desqualificar o oponente. Sim, sim, total. Então começa a falar da deficiência, da cor da pele, que ele é isso, aquilo, e tira o foco. Aí você não discute o tema. A materialidade fica em segundo ponto. Então, você vê, o Schopenhauer de quando em termos de data. Então, não é uma coisa nova. Até o Porta dos Fundos tem aquela cena, né, que é o Jesus que está falando. Eu gosto muito daquela cena com o Fábio Porchat. Gosto muito do Fábio Porchat. E aí eles começam a falar para Jesus... comunista, não sei o quê. Quer dizer, e Jesus fala, quem tiver uma túnica, quem tiver 2 túnicas, eles, comunista, tal. Então, é a técnica de você desqualificar a pessoa. E você não discute. Por que se eu tenho 2 túnicas, eu vou dividir com o que não tem? Vamos discutir a ética disso. Não, eu desqualifico a pessoa que propõe isso. Então, o que fazem muito comigo é isso, tentar me desqualificar. E as pessoas repetem, o Brasil é considerado um dos países do mundo que mais se acredita em fake news. E um dos que mais deve ter também, né? E que mais acredita. Então, a gente vive mercê de quê? Da fake news ou da graça de Deus? Eu, muitas vezes, me considero um sobrevivente. E, às vezes, eu falo para a psicóloga, minha amiga, que me acompanha e tudo. Eu ainda estou com um pouco de saúde mental. Eu ainda sei que 2 mais 2 são 4. E ela te fala que sim ou ela mente? Não, Você tá muito uma bem. coisa, sabe, que eu aprendi muito, eu até falei com ela outro dia, ela riu. Eu falei, tem coisas que você não conta nem para o psicoterapeuta. E aquela menininha do gato, a Jurema, um dia eu disse para ela, tem coisas que você fala para todos. Tem coisas que você fala só para quem você ama. E tem coisas que você não fala para ninguém, que são só tuas. E eu gosto muito da frase de Santa Edith Stein, quando faziam muitas perguntas sobre a vida dela, ela dizia, o meu segredo me pertence. Então, a gente não tem que invadir as pessoas. Você não pode dizer para a pessoa que você ama, você tem que falar tudo para mim. Eu tenho que saber tudo o que você pensa, tudo o que você sente. A gente está vivendo numa cultura que perdeu os limites. E falta de limite desumaniza. Mas eu achei bom poder falar tudo isso para você, porque eu não tenho medo de enfrentar nenhuma dessas discussões. Obrigado pela confiança. Assim, eu tive que enfrentar todas elas, com muita dor, com muito sofrimento, com muita tristeza, flagelado, despido, desrespeitado. E muitas dessas coisas continuam repetindo, mas você não tem controle sobre elas.
Aliás, acho que até para a gente, dando horário, vou terminar com a historinha de São Felipe Neri. Mas depois você pode fazer uma oração também? Posso. São Felipe Neri, uma pessoa foi lá dizer, eu falo isso, falo aquilo outro. E São Felipe Neri disse, então a penitência que você vai ter, você vai subir na torre da igreja e depenar uma galinha. Ah, só isso? Ele falou, faça isso e volte aqui. Aí ela subiu no alto da torre em Florença e depenou a galinha. Aí ela voltou e falou, pronto, já depenei. Ele falou, agora vai buscar todas as penas. Como é que vai fazer para buscar todas as penas? Então a gente tem que ser muito responsável. Eu aprendi muito com uma irmã. A gente tem que fazer justiça às irmãs, às religiosas. Uma irmã que chamava Madre Valentina, que era da escola Montessori. Aliás, eu gosto muitíssimo da Maria Montessori, porque ela era antifascista, além de uma grande educadora. A Madre Valentina dizia, cuidado com o que você escreve sobre as pessoas, porque vai ficar para sempre. Cuidado com o que você diz sobre as pessoas. A minha bisavó, a Donata D'Angelo, ela dizia uma coisa, eu vou fazer aqui a cena para você ver a dureza disso, quando chegavam e falavam para minha bisavó, Donata, sabe aquela pessoa, ela fez isso, fez aquilo outro. A Donata falava, vamos rezar um terço para ela melhorar. Aí as pessoas falavam, não fala de ninguém para Donata, porque você vai ter que rezar um terço. Então, ela cortava... O povo antigo tinha uma... Cara, que sabedoria! A minha bisavó, Donata D'Angelo. Ela fez isso, ele fez isso. Vamos rezar um terço para ele melhorar. Não conta nada. Então, ninguém falava nada para ela. Mas a gente pode, como oração... Eu queria agradecer a Deus de estar aqui com vocês e de vocês terem sido tão atenciosos. Que isso, pai. Tão amáveis e tiveram a paciência de, durante todo esse tempo, me ouvir. Agradecer o professor Augusto que me trouxe e que vai me levar de volta para casa. E agradecer a todos que nos ouvem, nos ouviram e que têm a capacidade de não ofender. Eu sei que muita gente vai discordar, mas eu rezo por eles também. Que a gente possa passar essa Semana Santa com nossas limitações, com os nossos amores e com as nossas dores. E chegar no domingo da Páscoa e celebrar que Jesus está vivo no meio de nós e que nunca vai nos abandonar. Amém. Amém.